Oferecimento Ótica Lucas, Kel Motos e Bicicletas. Vereador David Santana. Oi, tudo bem? Está começando agora na sua Santa Rita TV o Tema em Foco, na sua terceira temporada, e agora comigo, na apresentação, Danilo Alves. E a gente pretende levar muita informação e prestação de serviço para você que já está acostumado a acompanhar o Tema em Foco. Inclusive, fazer o registro do professor Cielison Francisco, rapaz, que esteve à frente do Tema em Foco nas 2 últimas temporadas e entregou muita qualidade para todo mundo. Agora a gente segue por aqui e, inclusive, sem perder tempo, já vai falar do tema do programa de hoje, que é imposto de venda. Você já fez a sua declaração? Você sabe fazer sozinho? Precisa da ajuda de um profissional? E é importante demais, viu? Já caiu na malha fina? Não se preocupe não esquenta o coração não, que a gente vai te ajudar a desenrolar esse danado desse imposto de renda. E para ajudar a você que está acompanhando o Tema em Foco, a gente está recebendo hoje Anderson Barros, que é professor universitário, contador e vai te orientar bem direitinho. Anderson, obrigado demais pela sua presença aqui no Tema em Foco. Prazer é todo meu, gostaria de agradecer ao convite, estar aqui no Tema em Foco. E vamos lá, né? Vamos ajudar o pessoal a desengatilhar esse carretel. Anderson, tenho certeza que quem está acompanhando o programa agora, entre as perguntas principais está essa mudança com relação a quem precisa declarar e recebe até R$ 5.000. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muita gente esquece que a declaração é do ano anterior. Então, assim, como essa lei passou a vigorar agora em 2026? Ano passado, quem recebeu até 5.000 precisa fazer essa declaração com relação a 2025 ou essa mudança já abrange todo mundo que recebia esse valor? Bom, Danilo, é o seguinte, como nós podemos resumir em linhas gerais para que vocês possam entender de forma simples. A mudança que nós tivemos, né, o aumento aí para 5.000 no teto, é a partir do ano calendário 2026. Ou seja, o que você recebe no seu contra-cheque, seja na prestação de serviço, a partir de janeiro de 2026, a retenção que antes sofria abaixo de 5.000 já não vai ter mais. Se sofreu, você já tem que entrar em contato para poder regularizar. Ou seja, 2025 segue a regra anterior, né? Então, qual é a regra hoje para rendimentos tributáveis? Se você recebeu acima de 35.584, né, dá uma média de R$ 2.900 por mês, você vai ter sim que declarar o imposto de renda. Então, essa nova vigência de 5.000 mês só a partir de 2027, exercício 27, ano calendário 26. Então, para que todo mundo entenda bem direitinho, quem é que precisa declarar o imposto de renda? Recebeu rendimentos tributáveis acima de 35.584, rendimentos isentos acima de 200.000, teve bens e direitos declarados somados acima de 800.000, teve receita bruta decorrente da atividade rural acima de 177 mil reais, entre outras situações, mas essas são as principais. Anderson, para quem está acompanhando agora e se preocupa porque caiu na malha fina, inclusive você estava contando que no caso das empresas houve um aumento nesse número de contribuintes, de declarantes que caíram nessa malha. É para ter dor de cabeça, é para se desesperar. Ave Maria do céu, estou na malha fina. Não, tudo que envolve o governo as pessoas se assustam, né? Tudo que é desconhecido a gente se preocupa, mas a malha fina nada mais é do que o seguinte processo. Você é uma autodeclaração. Você manda para o governo vai comparar com os dados que ele recebeu das outras empresas. Quem são essas outras empresas? A empresa que você trabalha, carteira assinada, se for o caso, os bancos, planos de saúde, vai confrontar. Qualquer tipo de divergência, ela separa a sua declaração. Opa, algum alerta aqui. Então você vai ter que verificar o informe que você recebeu dessas empresas, se você digitou alguma coisa errada, se você esqueceu de informar alguma coisa. Por exemplo, às vezes você tem um filho como dependente, aquele filho tem um estágio e você não colocou a renda daquele filho dentro da sua declaração. Então, são esses tipos de situações que acaba deixando sua declaração na malha fina, mas isso não quer dizer que você já vai ser pego pelo leão. O que você tem que observar,
acompanhar o processamento da sua declaração, se for necessário, retificar para corrigir, para que ela seja processada novamente. Inclusive, se você tiver alguma restituição, ela fica barrada até que seja essa inconsistência corrigida. Se você está tudo ok, não tem nenhuma inconsistência, você espera até que essa declaração seja processada. Então, não tem que se aperrear, não tem que se... Você só se fica preocupado se você recebeu a intimação. Aí sim, a intimação ela até bloqueia a retificação da declaração. Aí você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque aí vai ter a questão de multa, o prazo com a apresentação de recurso, defesa. Mas enquanto você estiver no período da declaração, pode enviar a retificação e corrigir o erro. Anderson, tem muita gente que trabalha de carteira assinada, recebe, por exemplo, um salário mínimo ali na carteira, mas para complementar a renda, tem uma outra atividade, exerce outra atividade. Em quais situações é necessário declarar o valor desse trabalho extra? Se for um bico, se for um serviço que você faz esporadicamente, uma vez na semana, enfim. Quando é necessário também declarar esse outro valor? Danilo, é o seguinte, nós temos que ser bem práticos, né? O brasileiro sempre dá aquele jeitinho de não... Sempre eu digo o seguinte, meus clientes, nós temos que pagar o imposto, o tributo, ok, mas da melhor forma e mais estratégica possível, certo? Em que pontos, em linhas gerais, você vai ter que declarar esse bico, esse extra? A partir do momento que a empresa ou outra pessoa, né, também declara. Por exemplo, se você for um advogado, né, se você declara aquela receita, aquele honorário que você teve com aquela pessoa, a outra pessoa também vai ter que declarar aquela renda. Então, é aquilo que eu disse, é o cruzamento de informações. Se é algo esporádico, uma coisa que é autônomo, não teve uma declaração, não teve uma nota de serviço, for um bico realmente, não há necessidade, é uma coisa corriqueira, né? Mas se algo que é declarado por ambas as partes, por exemplo, um aluguel, se o locatário está declarando, o locador também vai ter que declarar e assim segue. Então, Anderson, pelo que você acabou de dizer, o que você vai declarar é quando, por exemplo, você faz algum serviço e dizem assim, tem que emitir nota quando existe a emissão de uma nota fiscal. E aí, tanto por parte de quem realizou o serviço, quanto quem contratou, não é isso? Isso. Então, continuando nesse assunto, inclusive falando sobre o Pix, que é uma forma de pagamento que todo mundo está usando. Ninguém anda com dinheiro de papel mais não. Todo mundo só vai no Pix. Tem alguns lugares no comércio que a gente chega e as pessoas estão colocando até plaquinha informando que no dinheiro e no cartão o valor, vamos dizer, é de R$ 100. Quando você faz no Pix, eles fazem um acréscimo, como se eles fossem pagar algo a mais por essa transação. Isso está acontecendo de fato? Dá para tranquilizar a população, o comércio? Como é que está essa situação? Mudou alguma coisa na legislação com relação a essa declaração do Pix? Danilo, na verdade, esse assunto ele veio à tona, né, a partir do ano 2025, quando houve uma tentativa de aumentar o teto das informações que são enviadas pelos bancos às instituições financeiras para a Receita Federal. Anteriormente, tudo que for acima de R$ 2.000, seja TED, DOC, que não tem mais, né, mas PIX, transferências, informações de cartões de crédito já são enviadas. Pessoas que, por exemplo, têm um rendimento de um salário mínimo, mas têm limite de R$ 20.000. Então, todas essas informações são enviadas para a Receita Federal. Ano passado, com essa tentativa de modificação pelo governo, teve muita fake news. Vai ter taxação do PIX, vai ter taxação do PIX. Então, muita gente ficou com medo. E começou, de fato, realmente, a entender de forma errônea. E até hoje, em alguns locais, a gente observa isso. As pessoas tratando o Pix como se fosse cartão de crédito. E não é. E se a gente for observar pelo Código de Defesa do Consumidor, é abusivo. Então, os comerciantes têm que se informar, têm que ter cuidado, se tranquilizar, que o Pix ele não é taxado só por ser Pix, certo? Ele é considerado como uma moeda em espécie só que virtual, certo? Então, não tem essa taxa extra. As informações financeiras já são enviadas desde muito antes de 2025, desde muito antes do Pix. O governo queria, vamos dizer, melhorar a situação. Exatamente. E acabou que por conta de todas essas fake news, essa situação não melhorou. Exatamente. Então, por exemplo, se hoje eu faço recebo uma transação de R$ 3.000, a Receita Federal ela já tem conhecimento disso.
Não quer dizer que ela vai me cobrar um imposto sobre isso. Não. É cobrado sobre a sua declaração, sobre o seu aumento de renda. Porque o imposto de renda é isso. Ele é cobrado sobre o aumento patrimonial, certo? E não sobre suas transações financeiras, né? Sobre transações financeiras nós temos um imposto que é o IOF. E são sobre algumas, não sobre PIX. Então, vocês têm que ter calma, ter paciência, não pode cobrar, tenha cuidado com o PROCON municipal, estadual, porque isso é abusivo. Você cobrar um valor diferente, você até pode, mas se for o cartão de crédito, parcelado por conta da taxa, realmente, mas o Pix não. Isso é pura fake news. Tá vendo aí? Já pensaste? Anderson, bora fazer o seguinte agora, colocar o povo nessa conversa? Vamos embora. Nossa repórter Cíntia Vicente, ela foi até as ruas para conversar com as pessoas e saber se alguém tinha alguma dúvida com relação à declaração do imposto de renda. Bora ver. Oi, Danilo. O tema em foco hoje é imposto de renda. E quem pergunta é o povo. Quais despesas posso reduzir no imposto de renda? Outra pergunta, seu Francisco. Mas já vou do final para o começo. Só não pode deduzir ração do cachorro, viu? Nem vacina de cachorro, porque a gente às vezes tem um filho, um pet como filho, mas nenhuma despesa com pet a gente pode deduzir. Então, a priori, isso aí já esqueça, certo? Mas eu entendi, a sua pergunta é ótima, maravilhosa. Nós temos dois tipos de desconto, podemos dizer. Nós temos as despesas dedutíveis e o desconto incentivado. O que seria isso? As despesas dedutíveis são aquelas que nós temos com dependentes, por exemplo, filho, esposa, esposo, enteado. Aí vamos para outro tipo de classificação, que aí vai depender se você tiver uma autorização judicial, por exemplo, sobrinho, neto, bisneto, se você tiver a guarda judicial, o que acontece muito, Danilo, que às vezes um tio pagar a escola do sobrinho, aí quando chega na época de imposto de renda, eu posso deduzir? Não, só se você tiver a guarda judicial, que autoriza ele ser seu dependente legal, certo? Aí nós vemos os gastos com saúde, planos de saúde, que aí não tem limite de dedução, gastos com educação, escola, universidade, que aí é na faixa de 3.500, quase R$ 3.600, é limitado. Também temos gastos com previdência privada, certo? Mas o que é interessante abordar em relação a isso? O desconto não é diretamente no imposto. Por exemplo, gastei 5.000 com plano de saúde e vou reduzir 5.000 do imposto. Não, é na base de cálculo do imposto. Por exemplo, eu tenho um rendimento de 50.000 no ano, então eu vou ter minha base reduzida para 45, certo? Então, o imposto vai ser calculado sobre uma base reduzida. Quando é que reduz no imposto? Quando nós temos o desconto incentivado, a dedução incentivada. Por exemplo, quando você doa parte do seu imposto para fundos de criança, de apoio à criança, ao adolescente, ao idoso. Então, esse valor, que também é limitado, que você doa, ele vai reduzir, porque em vez de ir para o governo, vai ser reduzido do seu imposto de renda. Olha aí, seu Francisco, está respondida a sua pergunta. Tem mais uma pergunta para a gente ver. Posso cair na malha fina? O que é isso? Bom, Giorgio, malha fina nada mais é do que aquilo que passou despercebido, né? Como já falamos aqui em outro momento, você passa por um processo, você envia as informações para a Receita vai comparar com os dados recebidos de outros órgãos, empresas, bancos, vai ver se teve alguma divergência. Por exemplo, você declarou que era 10.000 e a outra empresa declarou que era 11. Então, nós temos uma divergência. Quem é que está correto aí? Porque às vezes pode ter sido o erro da empresa que declarou em duplicidade, a maior, e o seu está correto. Então, essa malha nada mais serve do que para ajustar a informação declarada por você e pela empresa. Então, não há nada que se preocupar. É um momento de você apurar a informação, retificar se for necessário, você ou a empresa que enviou os dados, pode ter sido o banco, plano de saúde, a empresa que você presta serviço, e depois que retificar, tudo resolvido. Esperar o processamento para que ela saia da fila de malha fina. Tem mais uma perguntinha, né, para que o Anderson responda. Bora ver qual é essa. O acordo no imposto de renda, porque a parcela não é fixa. Bom, Carinho, eu acho que você quis dizer em relação ao parcelamento do imposto de renda, a cota do imposto de renda. Vamos supor, deu 2.000 a pagar, né? Então, você vai ter a quantidade de cotas, pode dividir até em 8 vezes, certo? O governo é como se fosse um empréstimo, né? Você está devendo 2.000 para o governo, mas você nunca vai pagar fixo, porque o dinheiro hoje
R$ 1 hoje não é R$ 1 amanhã. Então, o governo nunca vai emprestar, entre aspas, um dinheiro a você de graça. Então, esse parcelamento é como se fosse um empréstimo do governo para você. É um acordo que ele está reduzindo as parcelas, mas não vai ser o valor fixo. Na verdade, vai ser cobrado uns juros pela Selic todo mês. Não é multa, é juros. É o valor que é cobrado, né, por conta do decorrer que está se passando aí desse parcelamento. Assim como acontece, por exemplo, com bancos. Ele cobra lá o valor dos juros pelo empréstimo que é concedido. Se você atrasar, aí é cobrado também a multa. Por isso que não é um valor fixo. Tem mais uma perguntinha, não tem? Quem é MEI precisa declarar? Bom, dona Maria José, ótima pergunta, né? Algo que nós temos, acho que se não é um dos principais empreendimentos, segmentos que é aberto hoje, né? Incentivos hoje dentro do país, por mais que as pessoas tenham um pouco de desinformação ainda ao abrir, mas muitas pessoas têm essa dúvida, né? MEI, por si só, não obriga você a declarar imposto de renda. Entretanto, contudo, todavia, o MEI, por você ser no seu CPF, ele gera rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física. Então, se você ultrapassa aqueles tetos que nós falamos de 35.584 mil de rendimentos tributáveis ou 200 mil, que aí já estourou até o teto do MEI, né? Mas se for acima de 200 mil de rendimentos isentos, enfim, se você ultrapassou isso aí, você vai ter que declarar. Então, você tem que ter cuidado. O prazo, inclusive, até o final do mês desse mês, né? Para você fazer a declaração do MEI. Então, você já está informando lá quanto foi que teve de faturamento no MEI. Então, você tem que ter cuidado de ter todo o acompanhamento mensal, anual, do que foi que ficou realmente para você de lucro para a pessoa física, porque esse valor aí pode ser, inclusive, cobrado pela Receita. Você pode cair numa malha para declarar se você teve lucro, prejuízo e se você recebeu esse dinheiro. Então, pode sim chegar a ter uma situação que você possa declarar, depender de quanto você recebeu da empresa. Anderson, quem mistura as coisas nesse caso é MEI e utiliza a mesma conta de pessoa física para receber aqueles valores. Pode ter um problema na hora de declarar? Com certeza, porque aí no caso não está mais separando, é o que a gente chama, dentro da contabilidade, a gente não tem mais esse termo princípios, mas intrinsecamente a gente chama de o princípio da entidade. Pessoa jurídica é pessoa jurídica, pessoa física é pessoa física. As duas não podem se misturar. Mas infelizmente, por falta de educação financeira, tem, né, desde os primórdios no Brasil, as pessoas acabam se habituando ao que é mais fácil. É mais fácil, não, faz no meu CPF mesmo. Então, aquilo que eu falei das informações que são enviadas para a Receita Federal, pode acontecer, inclusive a Receita ela monitora, por mais que não seja oficialmente divulgado, que a Receita tem um setor de monitoramento, mas a Receita, ela, através de inteligência artificial, acompanha redes sociais, o que você posta, o que você declara, para poder ver o que você realmente pode estar omitindo. Então, quando você recebe tudo da empresa no seu CPF, na sua conta pessoa física, você está mostrando uma situação totalmente diferente para a Receita Federal. E pode acabar caindo sim numa malha fina, sendo pior para você ter que prestar contas aí com o leão. Anderson, só mais uma perguntinha que a gente recebeu. Bora ver. Dona Maria José. Aposentada, precisa declarar imposto de renda? Dona Maria José, com certeza, se for obrigado, preenchendo aqueles requisitos de rendimentos tributáveis e isentos, precisa sim. A simples característica de você ser aposentado não coloca você como uma pessoa isenta de declarar imposto de renda. Se recebeu acima de rendimentos tributáveis, lembrando que também que é uma cota de isenção, mas se recebeu acima de 35.584 rendimentos tributáveis e acima de 200 mil de rendimentos isentos, você precisa sim fazer a declaração. O que é de diferente para o aposentado? Além dos lotes de restituição, caso a senhora tenha restituição, mas na maioria das vezes os aposentados têm, você vai ter uma prioridade na restituição, uma ordem de prioridade. Começa pelas pessoas acima de 80 anos, depois 60 anos, depois pessoas com portadores de deficiência, doenças graves, e aí depois os demais contribuintes. Se houver algum impacto nisso aí é quem entregou primeiro. Então, ser aposentado não é uma justificativa para não declarar, mas aí só observar se preencher os requisitos necessários. Quem não declarou imposto de renda pode sofrer alguma punição?
Por exemplo, eu teria que declarar, eu seria obrigado a declarar. Não declarei. O que acontece? Ótima pergunta, Danilo. É um dos motivos que aí também vem a malha fina, né? Quando a Receita identifica que você era obrigado e você não declarou, seu CPF geralmente, em 99% das situações, entra como pendente de regularização, que aí você não consegue fazer algumas coisas em bancos, algumas situações, em alguns casos pode ser suspenso, mas jamais cancelado. Cancelados são em outras situações, como falecimento, fraude, enfim. Mas pode, se for identificado algum tipo de fraude, pode ser suspenso, certo? Mas pode ser reativado. Mas na maioria das vezes fica como pendente de regularização e nos casos mais antigos fica com a justificativa de omisso de declaração. E aí o que acontece? Quando a Receita identifica que você era obrigado e não declarou, automaticamente você já está em malha, omisso de declarações. O que você vai ter que fazer? Entregar a declaração, seu CPF em pouco tempo é processado e é liberado, e a partir daí já entra outra situação, que é a cobrança da multa pela omissão da declaração. O que é que acontece aí? Nós temos um valor mínimo e um valor máximo, certo? Quando você é obrigado, o valor, se você não deu imposto a pagar, mas mesmo assim era obrigado, o valor mínimo é de R$ 165,74, limitado a 20% do valor do imposto. Então, assim, não é um valor ilimitado. Então, você tem que ter cuidado com o valor. Ah, não deu imposto a pagar, mas vai ter um valor de 165,74 a pagar. Então, sempre observar também o valor da multa, porque você entregou a declaração, seu CPF saiu de pendência, mas tem o valor da multa, que às vezes acaba indo para a dívida ativa porque as pessoas esquecem de pagar a multa. Você tem 30 dias para pagar, sem juros, sem multa. Passou disso, vai ter aplicação de multa, certo? Se você acha que não tem que pagar, também tem 30 dias para fazer o recurso. Faz o recurso, solicita, se estiver tudo certinho, não paga nada. Não paga nada. Anderson, se eu não me engano, 15 milhões de brasileiros não são mais obrigados a declarar esse imposto de renda. Né? Isso, pessoas que recebem até R$ 5.000. Você estava dizendo que na declaração anual, a diferença, o impacto vai ser só no ano que vem. Só que quando a gente fala nesse poder de compra, já está valendo desde janeiro. São impostos que não são pagos e retidos lá na fonte, ou seja, mais dinheiro na mão do povo. Com certeza, com certeza. A gente sabe que para uma sobrevivência de uma família dentro de casa, o salário mínimo não é o suficiente, né? Então, toda diferença, dependendo da região do Brasil, ela faz total diferença, né? No poder de compra, a compra de um gás, energia, água, tudo faz diferença. Falando ainda na declaração de imposto de renda e continuando o nosso papo. Anderson, teve muita coisa que a gente conversou aqui, que apesar de ser muito fácil para você, que é um grande profissional, e de ser fácil para muita gente que está acompanhando, outras pessoas estão acompanhando, estão dizendo, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora para declarar meu imposto de renda? Eu não vou conseguir fazer nada disso, eu vou ter dificuldade com a Receita. Por isso que é importante procurar alguém que seja capacitado, não necessariamente um profissional da área, mas alguém que tenha experiência no assunto, que já esteja habituado a fazer a declaração. Com toda certeza, com toda certeza. Você não vai procurar um confeiteiro para fazer um projeto de um preg, né? Não, ele não entende da matemática, não tem habilitação profissional. Por mais, Danilo, que a gente saiba assim, a Receita Federal não exige, não obriga que seja um contador, advogado, engenheiro que declare o imposto de renda. Mas a gente tem que entender que hoje o profissional mais indicado, né, mais preparado é o contador, né, que está ali para poder ver de forma não só operacional, mas de forma estratégica, qual o melhor plano, como você pode seguir, quais as reduções. Nós temos 2 tipos de declarações, completa e simplificada, qual o melhor para a sua situação, se o dependente vale a pena entrar na sua declaração ou não, se você tem investimentos na bolsa, se você teve ganho de capital. Então, são várias situações que você, né, como contribuinte, não detém aquele conhecimento, mas o profissional contábil, ele se habilita aquilo, estuda, se prepara. O imposto de renda ele é muito amplo, né? A fonte de renda ela é muito ampla, pode ser de fonte rural, pode ser prestação de serviço, seletista. Então, são várias situações. Então, para isso, a gente tem que procurar profissionais, o que for tiver ao seu alcance. Até às vezes tem amigo, familiar que entende bem, mas dependendo do nível de complexidade da sua declaração, procure sempre um contador para que possa te orientar de forma sempre mais assertiva. Agora, deixa eu te perguntar um negócio que não tem nada a ver com o imposto de renda.
Tu enxerga direitinho? Seu inferno? Sim, enxerga. Tá de boa, né, a visão? Tá boa. A minha também tá, mas não é a de todo mundo, não. Quem precisa de óculos, quem tá acompanhando a gente, tá sentindo dor de cabeça, a vista é cansada, homem, procure a Ótica Lucas aqui em Santa Rita. Lá você vai encontrar profissionais capacitados, ótimos preços e modelos de óculos, ó, que tu vai ficar bonito ou então bonita. Graças à Ótica Lucas, a gente está aqui fazendo esse trabalho e levando muita informação para você. Inclusive você, comerciante, empresário, que acredita em Santa Rita, na cultura, na informação, na nossa sociedade, você pode ser também um apoiador do Tema em Foco. Entre em contato com a nossa equipe e ajude a fazer esse projeto crescer ainda mais. Obrigado, viu? Ótica Lucas, Anderson, com todo mundo enxergando e com todo mundo muito bem informado com relação à declaração do imposto de renda. Até 29 de maio para fazer essa declaração, viu? Faz, por favor, tuas considerações finais. Quero mais uma vez agradecer a tua disponibilidade, porque isso aqui é um serviço importante demais, sem tamanho, para quem está acompanhando o Tema em Foco. Com toda certeza, né, eu gostaria de agradecer o convite, né? Estou sempre à disposição, manter a sociedade informada, com informação de fácil acesso, esse é o papel. Muito parabéns pelo trabalho de todos aqui envolvidos, gostaria de agradecer mais uma vez, e é isso. Estou sempre à disposição, pode contar comigo. Obrigado demais, meu irmão. Pode deixar que a gente vai aperrear, viu? Se precisar, deixa com a gente que a gente vai te chamar. O Tema em Foco de hoje fica por aqui. A gente falou sobre imposto de renda. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem esse vídeo com quem vocês gostam, com quem precisa fazer a declaração do imposto de renda. E o próximo programa do Tema em Foco vai trazer como tema a violência contra a mulher. O aumento de casos absurdos de violência contra a mulher aqui no nosso estado. Então não perca não, Tema em Foco volta aqui na Santa Rita TV, sempre com um tema relevante e que faz a diferença para você e para a sociedade. Tema em Foco volta nessa próxima oportunidade. Anderson, obrigado, meu irmão. Forte abraço. Até mais.